Olá pessoal, tudo bom? Sou o professor Nelson Adria. Venho aqui rapidamente falar um pouco sobre a pesquisa do IBGE ligada ao censo das religiões, que no primeiro momento foi desenvolvido em 2022 e 22, e agora tivemos os resultados sobre o número de fiéis, o número de adeptos a determinadas religiões, tá? O crescimento ou não de algumas denominações religiosas. E temos alguns resultados bastante curiosos, como é o caso, por exemplo, daquele boom das igrejas evangélicas que perdeu força, né? Teve uma espécie de redução, e a gente vai analisar um pouquinho isso. Também a gente vai analisar também um pouco aqui o crescimento significativo daquelas religiões que por uma questão de uma tradição racista e preconceituosa, sempre foram muito marginalizadas, que é as religiões de matriz africana, o candomblé e a umbanda, que tiveram um crescimento muito significativo, muito grande. E vamos também analisar aqui um pouco o caso da Igreja Católica, que perdeu fiéis, mas não tanto, tá? Como se imaginava. Podemos dizer que a Igreja Católica conseguiu manter um número significativo de fiéis. Isso tem uma relação que também vou analisar aqui também com vocês. Mas pessoal, antes de destacar tudo isso, gostaria que você se inscrevesse no meu canal, fique à vontade e dê o seu comentário. O canal também é seu. Pessoal, o resultado do censo ligado à questão demográfica sobre as religiões, desenvolvida pelo IBGE, tá, do ano de 2022, mostrou algumas tendências curiosas. Dentre elas, eu quero destacar primeiro a situação, o caso do boom das igrejas evangélicas, que desde o ano de 2010, teve um crescimento significativo. Todas as pesquisas mostravam que as igrejas evangélicas estavam crescendo por demais. O número de adeptos, né, chegou num patamar de até 2020, até 2010 de algo em torno de 21% da população brasileira, havendo uma projeção, era uma projeção, né, que na próxima pesquisa chegaria, por exemplo, a um patamar de 30%. E existia a possibilidade de que até 2037, boa parte da população brasileira se converter para alguma igreja evangélica, se tornando uma espécie de nação evangélica. Todos os números mostravam isso, mas não foi o que aconteceu. O crescimento dos evangélicos aconteceu, mas num patamar pequeno, menor do que realmente se esperava. Havia uma projeção no crescimento entre 32% e 35%, e o crescimento foi de 26%, muito abaixo realmente do que se esperava. Tá? E aí tem algumas questões que nós vamos avaliar, que nós devemos entender nesse ponto aí, o porquê dessa diminuição do crescimento das igrejas, desse boom ter diminuído, porque a impressão é que dá que realmente parece que o crescimento dos evangélicos bateu no teto. E a tendência, segundo alguns pesquisadores, é ficar nisso e regredir cada vez mais. Aqui a gente tem que analisar alguns pontos. Primeiro, talvez um dos pontos mais importantes aqui é o fato de que nos últimos tempos as igrejas evangélicas, principalmente as grandes igrejas, elas se voltaram muito para o mundo político, para questões políticas. E a política, gente, é uma faca de dois gumes, tá? A política, ela pode te ajudar e também pode te prejudicar. E os evangélicos, muitas denominações, principalmente as grandes denominações, resolveram ir para um lado de uma política mais extremista, mais negacionista, mais autoritária. Que se tu analisar com calma, é algo até um tanto contraditório, porque se você fala de uma política de extrema-direita, há um discurso mais violento e intolerante, o que é totalmente inverso às ideias do próprio modelo cristão de uma igreja evangélica. Então houve, na verdade, essa contradição, quer dizer, a ida de muitas igrejas para o bolsonarismo, para o modelo bolsonarista, realmente chamuscou a imagem dos evangélicos. A gente vai até pensar aqui em algumas situações, como é o caso de que no período da pandemia, né, a postura tanto do bolsonarismo como também das próprias igrejas evangélicas que seguiram esse modelo, né, do negacionismo, também foi um outro ponto realmente que contribuiu para que a imagem das igrejas
evangélicas ficassem realmente bastante prejudicadas, tanto as pentecostais como as neopentecostais. Fora também tudo isso, essa questão da, inserção, da interação com a política e de uma política extremista, né? A questão, por exemplo, da teologia da prosperidade, que em muitos casos também provocou uma série de situações e contradições, né? Visto que muita gente entrava nas igrejas a partir desse modelo da teologia da prosperidade, mas muita gente também saía, né? Algumas até se sentindo enganadas, desorientadas pela postura. É bem verdade que, por exemplo, o crescimento das igrejas evangélicas ocorreu principalmente entre as pequenas igrejas, né, de comunidade, de bairros, que no sentido de ajudar, auxiliar as pessoas foi muito importante. Tanto é que se você verificar, vai perceber que as igrejas evangélicas elas são muito fortes em áreas muito pobres, em áreas, digamos assim, onde o Estado não está tão presente, como é o caso da região norte, por exemplo. Ali realmente você tem uma presença maior das igrejas e o censo mostrou justamente que há um maior número realmente de evangélicos, proporcionalmente falando, na região norte. Mas, de alguma maneira, a ida dos evangélicos, das grandes igrejas, para a política, para um modelo bolsonarista, extremista, mais as questões negacionistas devido à questão da pandemia, e mais ainda a questão também, digamos, de uma falta de orientação teológica por parte de muitos pastores, isso fez com que realmente as igrejas evangélicas perdessem muito da sua força. Elas cresceram, mas entretanto o crescimento não foi tão grande assim. Tá? Nós temos aqui também, se não me engano, a pesquisa Autointex, que no começo desse ano, que também fez uma pesquisa e mostrou que quase que 70% da população botou as igrejas, as grandes igrejas evangélicas, como não confiáveis. Tá? Então tu percebe, na verdade, que o resultado do bolsonarismo, mais a questão, por exemplo, da pandemia, o negacionismo, o discurso mais extremista, intolerante e fanático em muitos casos, né, fez com que realmente a imagem das igrejas evangélicas ficasse muito, mas muito prejudicada. E o resultado está aí. Né? É bem verdade que você fala assim, mas teve mesmo assim um crescimento. Esse crescimento, segundo os pesquisadores, está mais ligado aos jovens. Então, os jovens, eles realmente acabaram se inserindo mais nas igrejas. E vamos lembrar uma coisa, quando se fala assim, esse crescimento dos jovens, é naquelas igrejas chamadas de igrejas de paredes pretas, que são igrejas mais moderninhas, mais descoladas, né? Onde ali você tem um discurso mais para o público jovem, conquistar o público jovem. Isso não necessariamente é para digamos assim, para o público mais da meia idade, de um público mais velho. Isso foi muito mais ligado principalmente ao jovem. Então o crescimento foi mais nesse sentido. Quando te fala, por exemplo, no caso das igrejas, aliás, vamos pegar aqui as religiões de matrizes africanas, foram as que mais cresceram. Teve um crescimento quase que o triplo em relação à última pesquisa. Tá? E há uma explicação também em relação a isso. Tá? A gente vai verificar, na verdade, que muitas igrejas evangélicas elas tinham um padrão, um comportamento muito ligado a uma cultura de matriz africanas. Então o que acontece? Tu vai verificar pessoas que resolveram voltar para uma religião de matriz africana, né? O crescimento dessas religiões, inclusive é muito curioso que os adeptos que mais atuam nas igrejas de matriz africana, como Candomblé e Umbanda, não são negros, são brancos. O IBGE também fala sobre isso. Há um número maior de pessoas declaradas brancas, né? Então você tem um crescimento nesse sentido. E olha que isso é muito importante, visto que a gente está falando de um país muito preconceituoso, muito racista, que sempre marginalizou as religiões de matrizes africanas. Isso, na verdade, é um resultado muito positivo. Por outro lado, nós temos o caso da Igreja Católica, né, que teve uma perda, eram 62% da população, agora é 56%. Teve uma perda muito significativa. Mas a perda era para ser maior, bem maior.
e isso não aconteceu. Perdeu fiéis, mas não tanto. E uma das explicações tem a ver com o papado, tem a ver muito com a administração do Papa Francisco, né? A, a sua ação na Igreja Católica, na ideia, por exemplo, de sanear a Igreja Católica, estabelecendo que punições, principalmente nos casos de denúncias de violência sexual, né, a questão da corrupção na própria igreja, né, uma postura mais humilde, mais voltado para os pobres. Né. O Papa Francisco fez um papel incrível, muito importante. E isso fez com que, na verdade, a sua administração impedisse que a evasão dos fiéis católicos fosse maior. Houve, mas não numa proporção tão grande como se imaginava. Então há uma explicação de que provavelmente a gestão, o poder do Papa Francisco como um homem carismático, como um homem coerente, voltado para os mais pobres, tudo isso realmente sensibilizou muita gente e realmente a gente vai verificar que houve uma perda de fiéis, mas nem tanto. E há uma explicação de que talvez o Papa Francisco foi um dos grandes responsáveis. A gente vê também algumas coisas bastante, algumas surpresas. Religiões, o espiritismo kardecista, tá? É uma religião que sempre foi muito grande aqui no Brasil e teve uma perda muito grande, tá? É muito importante a gente frisar que depois da morte do Chico Xavier, um grande líder espírita, ficou um vácuo dentro da doutrina espírita aqui no Brasil, que não conseguiu ser preenchido por ninguém. E o que chamou mais atenção é que alguns líderes espíritas conhecidíssimos e respeitados começaram a surfar muito também na onda do bolsonarismo. Foi muito para essa ala política. Que a gente vai verificar, por exemplo, que o Chico Xavier, por exemplo, ele sempre foi um cara muito neutro, ele nunca quis se envolver em política, né? Acho que até por isso que a imagem dele sempre foi uma imagem muito respeitada. Diferente de outros líderes espíritas que realmente foram por uma ala mais bolsonarista, né? E acabaram, de alguma maneira, também chamuscando, queimando um pouco a imagem da doutrina espírita. Também, a gente pode também olhar por esse lado. E também, é claro, né, a denúncia, por exemplo, de alguns líderes espíritas conhecidíssimos, como João de Deus, que também foi naquela onda também de curandeiro, aquelas curas sensacionalistas, que também acabaram contribuindo para queima, ou digamos assim, em prejudicar a imagem da doutrina espírita, que na verdade, se tu analisar com calma, é uma doutrina muito séria, tem uma doutrina muito racional, muito coerente, mas que aí vem aquela questão, depois do Chico Xavier, depois realmente da morte de Chico Xavier, ficou um vácuo muito grande ali e não consegue ser preenchido por ninguém. E aqueles que tentaram preencher realmente foram acusados de charlatanismo, e os outros que ficaram também, que não foram acusados disso, acabaram se metendo na política, acabaram, quer dizer, se envolvendo com ideias extremistas que não tem nada a ver com a doutrina espírita. Pessoal, é isso. Quer dizer, aqui eu fiz aqui uma análise rápida sobre o que aconteceu, na verdade, a partir dessa pesquisa do IBGE. É claro que tem muitas outras coisas, tem muitas outras particularidades, mas eu peguei aqui o ponto central e fundamental. Tá? Espero que vocês tenham gostado dessa análise aqui e qualquer coisa estamos à disposição. É isso, pessoal. A gente fica hoje por aqui. Um abraço, até mais.